Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Prazo de recolhimento do FGTS para domésticos pode ser prorrogado. Alunos de 4 colégios participam de sessão plenária na Câmara Municipal. Começa no Rio a Festa Literária das Periferias com a participação de mais de 50 nomes da literatura mundial. Olá! O governo estuda prorrogar para o fim do mês o prazo de recolhimento do FGTS para empregados domésticos. O motivo é a dificuldade dos empregadores para imprimir a guia do Simples Doméstico. Paulo Arthur passou o feriado todo tentando imprimir a guia do Simples Doméstico, mas o site do E-Social só dava erro. Passei o domingo e segunda tentando, ficava escutando noticiário, eles diziam que já estava regularizado, eu ia para o computador, tentava, dava o mesmo erro. Então, no domingo eu fiquei tentando até meia-noite, eu tentei pelo menos umas 30 vezes. Só na segunda-feira pela manhã, Paulo conseguiu. A dúvida agora é em relação ao mês que vem. O valor está tudo num campo só. Se tiver hora extra, tal, você não discrimina nada, você bota um valor integral. Agora eu não sei como é que vai ser, não tem nenhuma instrução de 13º, porque antigamente o INSS você tinha que pagar uma guia exclusiva para o 13º, e ali eu não vi nenhuma informação sobre isso. Desde o dia 26 de outubro, o cadastro já está disponibilizado no site www.esocial.gov.br. O pagamento inclui FGTS, INSS e outros benefícios. Para se cadastrar, é preciso colocar o nome e o CPF do empregador e o número dos 2 últimos recibos de entrega do imposto de renda, ou o título de eleitor de quem não declara. Depois é gerado um código de acesso e você define a senha. Em seguida é feito o cadastro do empregado, onde deve constar escolaridade, CPF, endereço com CEP, número de identificação do empregador, cor e salário. A partir daí, é possível entrar no site e imprimir a guia. Segundo a Receita Federal, são esperados mais de 1 milhão de cadastros. O pagamento terá que ser feito até o dia 6 de novembro. Após essa data, será cobrada uma multa de 0,33% ao dia. A dificuldade vai fazer com que muita gente troque a doméstica pela diarista. Andréia trabalha numa casa de família há 4 anos e vai passar a receber todos os direitos a partir deste mês. Ela diz que muitas colegas estão com medo de perder o emprego. Andréia faz parte dos 2 milhões de um universo de 6 milhões de trabalhadores domésticos que têm a carteira assinada no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho. E para falar mais sobre essa relação entre patrões e empregados domésticos, eu recebo aqui no estúdio do Acontece o Mário Avelino, que é administrador de empresas e é considerado um dos maiores especialistas em emprego doméstico no país. Mário, obrigada por aceitar o nosso convite. O que sai mais barato, contratar uma diarista ou uma empregada? É mais barato, depende do número de dias. A diarista, até 2 dias, não caracteriza vínculo. Então, por estudos, até 2 dias eu diria que é mais barata a diarista. A partir de 3 dias na semana, já tem que assinar carteira, e tem muito empregador iludido, vou pôr 2 diaristas, 4 dias, sai mais caro ter a diarista do que ter a empregada, sem contar a dor de cabeça, que uma coisa é ter uma pessoa na sua casa, uma coisa é ter 2 pessoas diferentes. Então, eu afirmo com convicção. É mais barato ter uma empregada doméstica a partir de 3 dias na semana. Qual a diferença entre a diarista e o empregado doméstico? A lei, que foi sancionada dia 1º de junho de 2015, Lei Complementar 150, deixa bem claro. Até 2 dias na semana não caracteriza vínculo. Então, não tem que assinar carteira, a doméstica ela é uma profissional autônoma, ela mesma paga o seu INSS, eu pago o valor da diária combinado. Já a empregada doméstica, a partir de 3 dias, ela tem que ter a carteira assinada, vai ter férias, 13º, o empregador, a partir de agora, vai ter fundo de garantia, salário família, se tiver filhos até 14 anos. Então, a doméstica hoje ela tem os mesmos direitos de um trabalhador em uma empresa, e o empregador tem as mesmas obrigações de uma empresa. Agora, uma coisa importante para a diarista. A diarista é importante que ela seja contribuinte individual do INSS, para amanhã ter sua aposentadoria, se engravidar vai ter salário família, se adoecer tem um auxílio, doença,
pode ter uma fatalidade, um acidente ficar inválida. Então, a diarista, ela é uma profissional autônoma e, como tal, ela tem que contribuir. Mário, a gente viu há pouco na reportagem que tem muitas empregadas com medo de perder o emprego por conta dessas mudanças na lei. Isso realmente pode acontecer? Aconteceu, já comparando o mês de maio deste ano, que foi o mês que antecedeu a lei, com o mês de agosto, esses dados são da Receita Federal, houve uma diminuição de 50 mil empregados domésticos no país. Mas eu atribuo que boa parte dessa redução foi em função da própria crise econômica. Muitos empregadores domésticos perderam seus empregos. Automaticamente eles demitem a empregada. Agora, qual é o custo a partir de outubro, de fato, para o empregador? É de apenas 8%. Sendo que desses 8% de aumento, 3,2% é uma poupança prévia que o empregador fará todo mês para, se no futuro a empregada for demitida sem justa causa, essa poupança já é a multa de 40% do fundo de garantia. Caso a empregada no futuro peça demissão, faleça, seja demitida por justa causa, esse dinheiro, que é 3,2%, o empregador volta para ele o dinheiro. Então, nesse caso, o aumento real é de 4,8%. Então, não justifica alguém perder o conforto de ter alguém que cuida da casa, cuida dos filhos, uma pessoa idosa, por causa de 8% ou 4,8%. Esse empregador ele vai ser o grande prejudicado em perder uma grande colaboradora. Mário, você falou que o patrão é obrigado a recolher o FGTS do empregado doméstico. E se ele não fizer? Ele vai tomar multa. E amanhã essa empregada pode entrar com uma ação trabalhista e ele vai ter que recolher tudo. Não vale a pena, eu sempre digo que é mais barato ter uma empregada na lei do que fora da lei. E um dado importante, a nível Brasil, para cada 3 domésticas, somente uma tem carteira assinada. Nós temos hoje 1,5 milhão de empregadas com carteira assinada e 3 milhões informais. Então, eu recomendo a esses empregadores que assinem a carteira, respeitem aquele trabalhador, que ele tem pai, tem mãe, tem família e tem agora direitos mínimos, dignos e justos, como qualquer trabalhador. Então, quem está na informalidade, e no estado do Rio, pelo menos 400 mil empregadores domésticos não assinam carteira, que é um dado preocupante. Alunos de 4 colégios participaram na Câmara Municipal de uma sessão plenária juvenil. A iniciativa foi do vereador Eduardo Moura. Dou por aberta a primeira sessão extraordinária da 3ª Legislatura Juvenil da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E foi dessa forma que o vereador Eduardo Moura começou mais uma sessão plenária juvenil e teve até discurso e votação de projeto. Em tramitação especial, em primeira discussão, quórum de maioria absoluta, projeto de lei número 1 de 2015, de autoria dos alunos da turma 201 e 301 do Liceu de Artes e Ofícios, que institui a política municipal para vestuário nas escolas da cidade. Passa a ser permitido nas escolas da cidade o uso de bermudas e similares em períodos de maior calor. Artigo 2. Considera-se os períodos de outubro a março e dias de temperatura acima de 30 graus Celsius. Artigo 3. Independente do uniforme da escola. E artigo 4º. Regras sobre a bermuda ou similar são de crédito escolar. Parágrafo único. Esta permissão estende-se a alunos, professores e funcionários. Nós tivemos 28 votos contrários ao projeto e 22 favoráveis. Então, o projeto está rejeitado. No final da sessão, o parlamentar entregou moções a todos os participantes. Com mais de 50 nomes da literatura mundial, começou nesta terça-feira a 4ª edição da Festa Literária da Periferia. Durante 6 dias, 2 comunidades do Leme vão respirar poesia. Entender a língua nem sempre é fácil. Mifrigana, Metzegana, Minimgana. So wütend war der selber auf den Metz. Mas a poesia tem uma linguagem universal. Tem uma linguagem, né, que passa pelo estético, né, que passa pelo feeling, pelo sentimento das pessoas, que é uma linguagem que você vê ali um africano e um português, um holandês com um argentino e um brasileiro conversando ali de alguma maneira.
eles conseguem produzir um diálogo por uma razão simples, porque eles têm um objeto em comum, eles têm algo que os une e uma linguagem que os unifica, que é a literatura, que é a poesia. A preparação dos balões indica que a festa vai começar. São 6 dias totalmente dedicados à literatura. Essa é a 4ª edição da Festa Literária das Periferias, que reúne mais de 50 nomes da literatura mundial. Essa curiosidade, pegar e escolher os livros, é que o evento quer despertar nos pequenos leitores. Pedro, tô vendo aí que você pegou mais de um livro. Você vai ler tudo isso? Eu vou. Eu vou, claro, porque ele é sempre bom. Cada balão carrega uma poesia de um dos mais de 30 coletivos que existem em todo o Rio. Esse aqui, por exemplo, que está na minha mão, é de Nilópolis. E agora ele vai de Nilópolis para o céu da cidade. São mais de 1000 balões que colorem o céu da cidade de azul e branco, cores da bandeira do Rio, um dos temas desse ano, já que a cidade comemora os 450 anos. Mas a FLUP busca um olhar para o futuro. Vamos pensar o Rio de Janeiro daqui a 50 anos, quando ele tiver 50 anos, como uma forma de provocar a imaginação dos autores que a gente vai convidar a refletir sobre esse Rio de Janeiro. O clima é de confraternização entre moradores e autores. Batalha aqui só de poesia. Foram escolhidos, eu estou costumando falar que não foram poetas, foram poéticas. Então tem muitos assuntos diferentes convivendo juntos, então eu acho que quem vier aqui espere ver o que tem sido feito de mais legal do spoken word, que é a poesia falada, no mundo. Os mais de 18.000 livros já estão por todas as partes. Se não correr, serão cenas do próximo capítulo. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.